E o Pacheco nessa história? O Pacheco representando o maior cúmplice do arbítrio supremo para impedir que o mecanismo constitucional de freios e contrapesos funcione. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal. E olha, uma fala do ministro Dias Toffoli que está repercutindo muito. Toffoli afirmou que as decisões de processos da Operação Lava Jato foram corretas, defendeu as decisões que ele vem tomando, anulando, por exemplo, o que se relaciona à Odebrecht, mas afirmou que faz tudo isso com muita tristeza. Toffoli argumentou que as anulações são necessárias para corrigir erros processuais e garantir o devido processo legal, mesmo que isso signifique a libertação de pessoas condenadas. Silvio Navarro, começar contigo nessa. O que achou, Silvio, dessa tentativa de explicação do ministro, dizendo que faz tudo isso, mas muito triste? Brown, olha, eu não gosto muito de adjetivar, mas cabe de tudo aí nessa fala do Dias Toffoli. Isso é assinte, é desrespeitoso, é hipócrita, dá para fazer uma lista gigantesca. E tudo isso olhando para a cara, olhando para os olhos dos pagadores de impostos. O ministro Dias Toffoli é uma espécie de coveiro da Lava Jato. Ele terminou o serviço que o Ricardo Lewandowski começou. Eles pegaram a tal da operação spoofing, que eram aquelas conversas entre os procuradores de Curitiba e o então juiz Sérgio Moro, obtidas por meio de hackeamento, fruto de crime, não houve a devida perícia, sequer a devida defesa foi aberta à época. O Supremo toma isso com valor de fato, incorpora isso nos processos da Lava Jato e concede acesso aos advogados milionários, às bancas, para que a árvore inteira esteja envenenada. Olha, tudo que remete à Lava Jato, inclusive operações outras que de alguma forma podem ter cruzado com a Lava Jato, a Zelotes, por exemplo, corria no Distrito Federal, tem a Greenfield, outras operações são todas anuladas por causa da operação spoofing. E o Dias Toffoli lá na frente termina de jogar a pá de cal quando ele anula acordos de leniência milionários, confissão de culpa, né? Pedido de clemência de empresas, ele anula tudo, devolve dinheiro para bandido e, vamos lembrar, ele, de alguma forma, é citado em tudo isso. Quando o Marcelo Odebrecht, durante um dos depoimentos, fala em amigo do amigo de meu pai, até o sotaque. Era da Odebrecht que se falava ali, era do Lula e era do Toffoli. Então, o Toffoli, que foi advogado-geral da União, que foi advogado do PT, que é ligado ao Zé Dirceu e que está no Supremo Tribunal Federal sem ter sido aprovado num concurso para juiz. Mas, só para finalizar aqui, ele termina o serviço do Ricardo Lewandowski, principalmente quando da destruição daqueles sistemas que eram operados na Suíça, o Drozes e o MyWebDB, que eram os sistemas onde estavam as planilhas de propina da Odebrecht. Até doleiro tinha acesso a essa operação, a essas planilhas, e foi onde o Brasil conheceu aqueles apelidos famosos de alguns políticos, não só do PT, não, mas de todos os satélites desse maior esquema de corrupção já armado na República Brasileira. Então, o Toffoli dizer que fica muito triste porque entende que houve algum erro de conduta dos investigadores ou do então juiz da Lava Jato, mas e quem roubou? Como é que fica nessa história? Eu acho que esse revisionismo não faz bem para o Brasil e o Dias Toffoli seguramente ele é um cumpridor de ordens ali. Ele é um funcionário do PT de toga. Você, Fabi? Olha, esse deboche, essa chacota, né, esse tom, deveria ter realmente estampado, né? Não use esse tom comigo, porque é assim que continua a justiça brasileira. Ele fala lá, em outras coisas, que ele fala, eu não apreciei, eu não dei todos os pedidos, eu neguei alguns. Deve ser muito triste, deve ser muito chato. Tem investigações, condenações, prisões de amigos, né, Toffoli? Ai, que tristeza. Nossa, como é triste anular tudo isso. Anulou com base no quê? Com base no poder que o próprio Supremo se coloca diante de si, né? Não tem nem mais o que falar. E o que o Silvio colocou é verdade. Ele é um menino de recado. Ele é um menino que faz a coisa. A gente precisa lembrar que outro processo que incomoda muita gente, assim como a morte da Lava Jato, é
também a instauração daqueles inquéritos. Foi feito por quem? Portaria do senhor Toffoli, que nomeou o senhor Alexandre de Moraes. Então, quando precisa fazer essas coisas assim desse jeito, é o Toffoli. E aí, né, como bom ex-advogado do PT, ele tem nessa comoção muito artificial de falar: ai, que tristeza, meus amigos agora, né, vai ser muito triste comer lagosta na casa dos meus amigos, vai ser muito triste eu ter que viajar para a Itália para fazer palestrinha, né, muito triste, ah, que tristeza que tá a sua, né, Toffoli. Fala, Salles. Eu acho que a constatação de que o Poder Judiciário brasileiro hoje é um dos grandes geradores de escândalos para quem se fica indignado não é um exagero. Veja, hoje no jornal, não sei se hoje ou ontem, tem uma notícia de que um desembargador convidou não sei quantos colegas do Tribunal de Justiça de São Paulo para ir para um evento, né, um hotel, um evento, parece, pagos por uma entidade que promove assuntos jurídicos, a conciliação jurídica, cujos associados e patrocinadores são empresas que têm causas justamente com esses juízes que foram convidados para comparecer no evento. Quer dizer, perdeu-se completamente o pudor. Eu me lembro quando eu era estagiário de direito, eu era aluno lá atrás, nos anos 90, até alguns amigos meus cujos pais eram juízes, desembargadores e tudo, você não via magistrado brasileiro em evento social nenhum. O juiz no interior, numa comarca do interior, era aquele cara recatado, que não ia nas festas da cidade, que não ia a jantares na casa do prefeito, não ia em nada. Os desembargadores também não frequentavam nada, praticamente não iam a clubes. Por quê? Justamente para você manter, né, a sua distância de eventuais partes em processo. Hoje em dia, isso inverteu completamente. Você pega evento, e é engraçado que é tudo no exterior, né? É tudo no exterior. Vai discutir Brasil em Nova York, vai discutir Brasil em Londres, vai discutir Brasil em Roma, vai discutir Brasil não sei aonde. Aí senta julgadores com julgados, né? Com partes. Quer dizer, isso é um absurdo que não tem tamanho. Não é possível que a sociedade brasileira não enxergue isso e não fique indignado com esse tipo de coisa. Então, essa atitude de revisionismo da Lava Jato, ela é talvez a mais grave, mas é uma dentre outras manifestações de desconformidade com o próprio papel, né, da atividade judicante, da magistratura. Você ter um sistema judicial e jurídico tão engajado, tão comprometido, tão comercializado no sentido de envolvido em atividades de patrocinadores, de viagens, de hotéis. Você pega, essa semana eu vi lá a viagem do Lead Londres, eu acho o Lead Lisboa, um desses aí qualquer. Pô, é só assim, Four Seasons de não sei aonde, aí tem a companhia aérea, todo mundo de primeira classe, aí não sei o que. Isso é um escárnio, desculpa. Aqui tem até, eu não sou fã do Fachin, enfim, obviamente, razões óbvias, acho que nenhum de nós aqui do ponto de vista ideológico, mas ele pelo menos é um ministro que não vai a nada, ponto. Nada. É convidado, etc, não vai a nada. Nada. Não dá palestra em local remunerado, não viaja nesses encontros internacionais, não faz não sei o quê. Por quê? Porque, do contrário, você está, de certa forma, criando um ambiente para que esse tipo de decisão absurda aconteça. Então, assim, isso reflete, agora dando um passo atrás, isso reflete um problema moral, não só do judiciário e do meio jurídico, isso é um problema moral da sociedade brasileira. Eu já disse isso aqui. Em países sérios, os caras são pegos fazendo mutreta, banqueiro, dono de corretora de valores, dono de seguradora, o Zedemar Cid Ferreira da vida e tal. O cara é expulso de todos os clubes. O cara é expulso do condomínio onde ele mora. Os filhos do cara têm que mudar de escola de vergonha. Aqui no Brasil não acontece nada.
Aqui o cara é pego fazendo um monte de mutreta e segue a vida como se nada tivesse acontecendo. Isso é um absurdo que não tem tamanho. E, portanto, quando a gente bate aqui no centrão corrupto, quando a gente bate aqui em alianças indevidas, quando a gente bate aqui com companhias indevidas, é justamente por isso que, olha, eu não entrei na vida pública para andar de mão dada com vagabundo. Então, eu acho que é isso um pouco, esse choque, essa postura, a sociedade brasileira precisa ter. E olha, falando desse ambiente aí de perda de credibilidade do judiciário, antes de passar para o Consta, deixa eu só mostrar aqui uma imagem que tivemos ontem à noite em Brasília, no jogo da seleção brasileira. O Brasil jogou lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e quem estava nas arquibancadas eram ministros do Supremo Tribunal Federal e o deputado Nicolas Ferreira. Aí pode colocar, Cláudio, por favor, os prints aí do Nicolas, as postagens que fez o Nicolas, ele falando, olha aí o juiz, deixa eu abrir aqui no celular, que na tela eu não consigo ler nada do que está escrito. Deixa eu abrir aqui no celular. Mas ele ironizando ali o juiz do jogo, né, e na sequência ele faz um segundo post. Pode passar já, Cláudio. Agora faz mais sentido o post anterior. Eliminatórias da Copa, ministros do STF assistem a partida em camarote no Mané Garrincha. E aí a foto do camarote lá com Gilmar Mendes, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. É isso, né, Consta? Os nossos juízes tendo essa recepção. E, por outro lado, o Nicolas foi ovacionado, né? Quando a torcida o reconheceu ali na arquibancada, foi recebido calorosamente. Jorge Messias ali do lado dos ministros do Supremo, né? As instituições estão funcionando perfeitamente no Brasil. Eu senti muita falta, confesso, de uma vaia estrondosa do Mané Garrincha para esses ministros. Eu acho que o efeito espiral do medo já está muito grande, né? Porque se até parlamentares com imunidade, com artigo 53, são alvo de inquérito, qualquer um tem medo ali de puxar uma vaia, todo mundo vai lá e os jagunços do Supremo pegarem meia dúzia de 20 ou 30 ali para servir de bode expiatório e condenar a 14 anos de prisão. Depois pedir à Interpol a extradição, né? Aí esbarra em instituição mais séria. Aí a Interpol vira e fala, não, cadê o crime? Né? Então, o Brasil está na mão desse pessoal. Sobre o que vocês discutiram ainda agora, né, do Toffoli, eu queria lembrar, além do que foi dito, que todo mundo sabe que ele é meio garoto de recados, mas que quando ele não faz direitinho o que foi mandado ele fazer, ele aparece, às vezes, misteriosamente com um rasgo na testa. Ele tropeça. Então, esse é o Brasil, né? O Merval Pereira, tucano da Globo News, disse: no final das contas, você teve o maior escândalo de corrupção que já se teve notícia no Brasil. E se anulou tudo, como se não tivesse acontecido nada, que é o ponto do Salles agora, né? O Sérgio Cabral vira influencer, vai sambar, dá entrevista, chora. Eu estou com as contas bancárias congeladas, passaporte cancelado, e sob censura prévia, não posso falar na praça pública do Brasil há 2 anos quase. Então esse é o Brasil, gente. Uma solução que não contempla a sociedade, diz Merval Pereira. Pois é, mas quem liga para o povo? Quem liga para o Brasil? Não os donos do poder. Não essa gente que vive numa bolha cercado de segurança, de carro blindado, de lagosta, e dane-se o povo. E depois ainda vai lá, porque dão muita entrevista, vai lá e diz: não, a maioria silenciosa apoia o nosso trabalho. Primeiro que não devia ser realmente tão relevante se eles estivessem cumprindo a missão nobre de ser guardião da Constituição. Eles estão lá para fazer valer a Constituição e não para ser popular. Isso é um ponto. Mas, se eles estão ligando para a popularidade, e estão, porque dão entrevista até para programa voltado para povão e entretenimento na Globo, né? Sei lá, na Maria Braga, né? Vão lá falar com o papagaio, não sei se ainda existe esse troço, mas o ponto é o seguinte, né? Faz o teste, dá uma caminhada sem segurança na Avenida Paulista, vamos lá, vai no estádio e joga o holofote, avisa que está ali, né? Então, de novo, Brown, o povo brasileiro sabe muito bem quem é o verdadeiro algoz da nossa democracia. Veja que hoje o editorial do Estadão diz: tá difícil defender o STF. E a gente reconhece o empenho do Estadão, né? Porque chama de vendetta quando o Congresso tenta impor alguma contenção. E depois, no mesmo editorial de hoje, diz:
Não, a autocontenção seria o ideal. Pô, se depender desses tucanos, o Brasil vira Venezuela, eles falando assim, não, vamos ver se o Maduro escuta o apelo da ONU. Né? Esse é o nível dos nossos tucanos do Estadão. Esquizofrênicos, inclusive. Tem o dia do Dr. Jekyll e o dia do Mr. Hyde, né? Porque cada hora é uma coisa. Agora, até o New York Times, gente, jornal de esquerda, reportagem assinada pelo Jack Nickas, diz o seguinte, para fechar minha longa fala. A esquerda diz que o STF salvou a democracia. A direita diz que o STF virou a maior ameaça à democracia. Talvez ambos estejam certos. Porra, o New York Times está concedendo o benefício da dúvida à afirmação da turma da direita de que o STF virou a maior ameaça à democracia. Durma com um barulho desses. E o Pacheco nessa história? O Pacheco representando o maior cúmplice do arbítrio supremo para impedir que o mecanismo constitucional de freios e contrapesos funcione. E antes de passar, Fabi, vamos só mostrar, eu falei aqui do deputado Nicolas sendo recebido com carinho pelo público lá nas arquibancadas do Mané Garrincha. A gente tem um vídeo aqui, vamos ver. Que cena, hein, Fabi? Contraste entre a arquibancada e o camarote, né? Olha, essa cena me lembrou muito na época de Roma, esses filmes de Hollywood mesmo, né, de gladiador, onde se faz um joinha, né? Tava mais ou menos assim, o Alexandre de Moraes estava lá, mais alto, olhando, e estava vendo toda aquela movimentação popular genuína e só esperando para fazer assim ou assim. Então, eu dobraria as orações, viu, Nicolas? Porque pelo menos inveja ali deve ter sido algo assim absurdo, né? Como é triste, aliás, como deve ser triste ter que ver um jovem que só fala verdades, que alguém ainda que carrega nessa bandeira de Cristo, cristianismo, bem característica dessa época dos gladiadores, né? Que queriam realmente, tinha essa perseguição também aos cristãos e etc. Então, é muito interessante ver essa cena. A voz do povo é a voz de Deus. Só que no Brasil, consta, ninguém teria coragem de xingar aqueles ministros, com aquele time todo, sabendo que o AGU, em uma canetada, sem se importar com lei, ele abre inquéritos, fecha inquéritos, manda, né, Polícia Federal, assim como o ministro também. E outra coisa, eles têm tantos seguranças que eu também não sei se eles não têm aqueles seguranças à paisana, só esperando alguém falar um A para seguranças cair em cima. Bem coisa de imperador romano, né, que realmente não aceitava. A diferença é que a gente só não tem leões ali e sangue, mas todo o restante nós temos. É isso que o Brasil está permitindo, esse espetáculo, né, de terror, de barbárie, onde não é o império da lei que está sendo colocado aí em xeque por todo mundo. Esse já caiu, né? O império se chama... Não vou falar o nome porque eu também não sou tonta, né? Mas vocês sabem. Ô, Salles, e será que os ministros sentem isso? Eles se constrangem com essa pressão popular, dá para dizer, né? Com esse incômodo das pessoas, esse fato de que eles não podem circular livremente por qualquer lugar sem segurança, por risco de terem que ouvir verdade, serem confrontados. Será que isso pesa de alguma forma, Salles? Não tem dúvida, Brau. Eu estava no estádio também, só que veja como Deus é bom comigo, né? Eu tinha ganho duas cadeiras para estar nesse camarote, os deputados ganharam, né? Mas como eu levei a minha mulher e as crianças, eu pedi para trocar os 2 assentos do camarote por algumas cadeiras ali, como fora do camarote. Então eu estava lá no meio do povão, ali perto daquele pessoal que estava gritando por Nicolas, só que do outro lado do estádio. Eu entrei, cumprimentei um monte de gente reconheceu, pediu para tirar foto, falou, ei, tal, Sérgio, blá, blá. Essa turma não faz isso, mas nem a pau.
Esses caras não entram num estádio com mulher, filho de mão dada, cara lavada, sozinho, de jeito nenhum. E é uma situação triste. Eu me lembro quando aquele rapaz ofendeu lá o Zanin no banheiro do aeroporto, gravou aquele vídeo dizendo isso, aquilo. Eu acho isso ruim, por um lado. Acho que as autoridades, eu já disse isso aqui no programa, eu acho que as autoridades, por serem autoridades, têm que ser respeitadas, mas para também ser respeitado, você tem que se dar o respeito. Então, é uma coisa recíproca, né? Você adota uma atitude de respeitabilidade e as pessoas, por outro lado, têm a obrigação de respeitar uma autoridade que estava lá, que foi aquele absurdo da história do Zanin no banheiro do aeroporto. Eu posso falar de minha parte tranquilamente. Hoje mesmo no aeroporto, um monte de gente para no avião para tirar foto, isso, aquilo. Tem uns que xingam, passa às vezes uns petistas, falam, isso aqui é da boiada. Eu também, como eu sou uma pessoa que sou muito delicado, já mando a merda mesmo e pronto, acabou. Mas eu tenho a tranquilidade de poder andar na rua, de poder ir no estádio. Eu estava lá no estádio ontem com a minha família, né? Então, é isso aí, faz parte. Acho que eles, infelizmente, cavaram uma situação que eles próprios não podem andar em lugar nenhum. Nem lá fora, nem no exterior, né? Nem em Lisboa, nem em Nova York, nem não sei aonde. Encontrou brasileiro lá fora, os caras vão em cima. Por isso que eu tenho defendido, só para me alongar um pouco aqui um segundinho, por isso que eu tenho defendido para outros deputados, para outros senadores que têm ligação com o governo atual e com o pessoal das altas cortes, eu tenho dito o seguinte, olha, façam a anistia, promovam a anistia. A anistia vai distensionar, o país precisa distensionar. Vocês não ganham nada fazendo esse tipo de coisa. Isso tornou a vida dos ministros um inferno, transformou a vida dessas pessoas perseguidas e das suas famílias num outro inferno, um esgarçamento social tremendo, e o Brasil, na sua história, desde a época do Império até 64, ele tem momentos de tensão seguidos de uma anistia, uma pacificação. E esse pessoal não está tendo a altivez, a grandeza de promover a pacificação. Quem tem que promover a pacificação é quem tem mais poder, é quem tá com a caneta, né? E eles não estão querendo fazer isso, e está havendo cada vez mais um esgarçamento social no país. Então, enfim, mas é o sentimento que eu acho que impera nesse momento.